Sábado ou domingo? Qual é, afinal, o dia de adoração? Uma das grandes divergências no mundo cristão gira em torno do dia de adoração. Apesar de todos usarem a mesma Bíblia, uns acreditam que o dia não importa. Todos os dias são iguais. Outros acreditam que, em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo, o domingo, o primeiro dia da semana, deve ser consagrado como dia de adoração. Mas outros ainda acreditam que o sábado, o sétimo dia da semana, é um dia santo consagrado a Deus, tal como ordena o quarto mandamento da lei do Senhor. Falta de conhecimento, falta de sinceridade ou contradição bíblica? Pegue a sua Bíblia e permaneça neste vídeo até o final. Existe alguma diferença entre os dias da semana? Para respondermos a essa pergunta com sinceridade, precisamos voltar ao princípio. O livro que com detalhes descreve a origem da Terra e dos seres humanos é Gênesis. No capítulo 2, versículo 1 até 3 é dito o seguinte: Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia, ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. De acordo com esse relato, há diferença sim entre os dias. O sábado recebe dois elementos que nenhum outro dia da semana recebeu. O sábado foi abençoado e foi santificado. Desta forma, com sinceridade, precisamos aceitar que há diferença nos dias. Lembrando que a santificação do sábado ocorreu antes da entrada do pecado, na semana da criação. Não havia nação judaica. Em Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesus faz uma afirmação importante. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. A pergunta é, qual homem? O homem judeu ou o homem no seu todo, universal? Se dissermos que Jesus referia-se ao homem judeu, não estaríamos sendo sinceros, porque o sábado foi santificado quando não havia nação judaica. Adão e Eva não eram judeus. Muitos anos depois surgiu a nação judaica, depois do dilúvio, depois de Abraão, depois de Isaac, finalmente com Jacó. Esta nação foi levada como escrava durante 400 anos no Egito. Foi quando Deus aparece, escolhe Moisés para que liderasse o movimento de libertação dos israelitas. Moisés libertou os israelitas rumo à terra prometida. Aí Deus aparece e entrega a sua lei. Em Êxodo capítulo 20, versículo 2, está escrito o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus aqui se apresenta como o único libertador, o único que havia sido capaz de tirar os israelitas da escravidão e estava lhes guiando para uma nova terra. Por isso, o povo deveria ter práticas que lhes distinguissem dos outros, não tendo outros deuses, não esculpindo imagens, não usando o nome do Senhor em vão e guardando o sábado. Curiosamente, no quarto mandamento, onde Deus fala do sábado, existe uma expressão que não se encontra em nenhum outro mandamento. A expressão lembra-te. Ou seja, essa questão do sábado não era nova para o povo. O povo já tinha conhecimento sobre a santidade do sábado. Seus antepassados haviam guardado o sábado. Não tem como lembrar-se de algo que a gente desconhece. O quarto mandamento da lei de Deus diz o seguinte, Êxodo capítulo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás o teu trabalho, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o estrangeiro que vive dentro das tuas portas. Porque o Senhor fez em 6 dias o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E no sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. E a pergunta que fica é a seguinte: a lei de Deus não foi abolida pela morte de Jesus Cristo na cruz?
E eu volto com uma pergunta: qual lei? Isso porque na Bíblia nós encontramos vários tipos de leis. Na Bíblia nós encontramos as leis civis, que eram leis de proteção que serviam para reger a nação judaica. Incluíam questões como sociais, jurídicas e econômicas. É mais detalhada em Êxodo capítulo 21 e 22. Encontramos também a lei cerimonial, que era um conjunto de ordenanças sobre sacrifícios, ofertas de animais para o santuário e purificação, a circuncisão e outras coisas. Esta lei estava cheia de símbolos porque apontava para realidades superiores. Esta lei cerimonial apontava para o próprio Cristo. Podemos encontrar em Levítico 1 ao capítulo 4. Encontramos também a lei da saúde, que era um conjunto de orientações sobre higiene e saúde. Respondia a questões como quarentena, o que poderia acontecer caso uma pessoa fosse infectada por alguma doença ou lepra, o que poderia ser feito no caso das mulheres que se encontrassem em estado menstrual no deserto, onde havia falta de água. Pode ser encontrada em Levíticos 13 a 15. Mas também encontramos leis dietéticas que definiam o que é comestível e o que não é comestível, o que é comida e o que é lixo. Essa lei visava em salvaguardar a pureza do corpo e pode ser encontrada em Levíticos 11 e Deuteronômio 14. E encontramos também na Bíblia a lei moral, que é a lei que expressa o caráter de Deus. É a lei moral que define o que é bom, mal, ou o que é certo e errado, o que é aceitável perante Deus e o que é repugnante. Ela pode ser encontrada em Êxodo capítulo 20, versículos 3 a 17. Agora, não podemos usar escritos sobre a lei cerimonial e aplicar para a lei moral, ou vice-versa. As leis tinham diferentes propósitos e aplicações, embora todas visassem em guiar o povo no seu relacionamento com Deus. As leis cerimoniais eram escritas pelo próprio Moisés por orientação de Deus, enquanto a lei moral foi escrita pelo próprio dedo de Deus em tábuas de pedra, tal como está escrito em Êxodo capítulo 31, versículo 18. Então, claramente percebe-se que a lei moral é superior a todas as outras leis. Com a morte de Jesus Cristo na cruz, a lei cerimonial expirou, a lei cerimonial perdeu a sua validade. Várias passagens da Bíblia afirmam isso. Daniel capítulo 9, versículo 27, por exemplo, diz o seguinte: Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta de manjares. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Em Efésios capítulo 2, versículo 15, é dito o seguinte: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Colossenses capítulo 2, versículo 14, Paulo falou o seguinte: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Mateus capítulo 27, versículo 50 a 51, confirma que toda a lei cerimonial, ou seja, a lei que era usada dentro do sacrifício do templo, foi abolida. É dito o seguinte: depois de ter bramado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, e a terra tremeu e as rochas se partiram. Ou seja, os serviços do santuário foram abolidos com a morte de Jesus Cristo na cruz. É por isso que nos dias de hoje não precisamos, ninguém deve nos julgar pela circuncisão, ninguém deve nos julgar pelo sacrifício de animais. Agora, o que dizer da lei moral? Em Mateus capítulo 5, versículos 17 a 19, Jesus diz o seguinte: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, vim para cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma nenhuma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Mas todo o que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande
no reino dos céus. Ou seja, Jesus Cristo não aboliu a lei. E aquele que desobedecer e ensinar aos outros a fazerem o mesmo será desqualificado no reino de Deus. Mas aquele que obedecer e ensinar os outros a fazer o mesmo será considerado maior no reino de Deus. E enquanto existir céu e terra, nada vai desaparecer da lei, nem o menor traço. A lei de Deus é eterna. A lei moral expressa o caráter de Deus. Assumirmos que a lei moral foi abolida significa dizer que matar já não é problema. Então é remover o caráter de Deus do cenário. Agora, o sábado é um mandamento moral ou cerimonial? O sábado não pode ser considerado um mandamento cerimonial pelo fato mesmo do sábado ter sido separado, santificado, antes da necessidade de rituais e cerimônias. Agora, há um detalhe que nós precisamos ter em conta. Quantos sábados a Bíblia apresenta? Para além do sábado semanal, do 7º dia, a Bíblia fala de outros sábados que eram cerimoniais. Por exemplo, em Levítico capítulo 23, versículo 32, é dito que no 10º dia do 7º mês, segundo o calendário judaico, era o dia da expiação, o famoso Yom Kippur, que era o dia no qual o sumo sacerdote fazia expiação no tabernáculo. Esta data podia calhar em qualquer dia da semana, poderia ser numa terça, numa quarta, dependendo do ano. Mas, independentemente do dia que calhasse, aquele dia deveria ser santo. As pessoas não deveriam trabalhar. As pessoas deviam abandonar toda a obra para santificarem aquele dia. E essa santificação não substituía o 7º dia da semana. Em Levítico 23, versículo 7, vemos também que o dia da Páscoa era considerado um sábado. Ninguém devia trabalhar e todo mundo devia consagrar esse dia ao Senhor. Em Levítico 23, versículo 38, afirma-se categoricamente que havia sábados cerimoniais. É por isso que em Colossenses 2, versículo 17, o apóstolo Paulo fala que ninguém vos julgue pelos sábados. A palavra sábados aparece no plural porque Paulo referia-se àquele conjunto de sábados cerimoniais que foram cravados na cruz. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 10 afirma o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se orgulhe. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Será que a fé em Cristo anula a nossa responsabilidade de guardar os 10 mandamentos? O apóstolo Paulo faz uma pergunta semelhante e ele próprio dá a resposta. Romanos 3, versículo 31. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Ou seja, nós somos de facto salvos pela graça, mediante a fé. Mas a maior evidência de que uma pessoa aceitou a salvação são as suas obras. Não tem como afirmarmos que estamos salvos ou que aceitamos a salvação, sendo que desobedecemos a lei de Deus. Porque a fé sem obras é morta. Somos salvos pela graça, mediante a fé, mas seremos julgados pelas obras. Tiago capítulo 2, versículo 10 diz o seguinte: pois quem obedece à lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado em quebrá-la inteiramente. A lei de Deus deve ser lei, e não devemos selecionar o que guardar e o que não guardar. E João fala em 1 João capítulo 5, versículo 3, porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Algumas pessoas argumentam que nós não precisamos mais guardar os 10 mandamentos, porque Jesus trouxe 2 novos mandamentos, em que ele fala: o primeiro mandamento é amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Mas as pessoas parecem que não são sinceras, porque em Mateus 22, versículo 40, Jesus Cristo afirma que a lei se resume nesses pontos, ou seja, esses pontos são o resumo da lei. Se eu amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, não terei outros deuses, não farei imagem de escultura, não usarei o nome do Senhor em vão e guardarei o sábado. Ou seja, a primeira tábua dos mandamentos tem a ver com o meu relacionamento com Deus. O cumprimento dos primeiros 4 mandamentos revela se eu de facto amo a Deus de todo o meu coração e de toda a minha alma. Enquanto os 6 mandamentos da segunda tábua revelam o meu amor pelo meu semelhante. Se eu amar ao meu próximo, honrarei o meu pai e a minha mãe, não matarei,
não irei adulterar e cumprirei todos os 6 mandamentos. Ou seja, a lei de Deus resume-se no amor. Até aqui, percebemos que as pessoas não guardam o sábado ou por falta de conhecimento ou por falta de sinceridade. Jesus tem uma mensagem para você. Marcos capítulo 7, versículo 6 a 9. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecer às suas tradições. Esta é uma realidade de muitos. As pessoas estão mais dispostas a seguir o suposto profeta do que a Bíblia. Bom, se você gostou deste vídeo, clica no like e compartilhe. E eu estarei aqui bem animado também para ler os seus comentários. Nos vemos no próximo vídeo.